Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. A polícia desmontou uma central clandestina em um apartamento em São Paulo, equipada com antenas e transmissores, que disparava 50 mil mensagens falsas por hora. O golpe não é novo, mas ainda pega muita gente. Quem clicava no link enviado por celular tinha os dados roubados pelos criminosos. Os policiais chegaram ao apartamento e deram ordem de abertura. Como ninguém respondeu, arrombaram a porta. Vai, polícia, sai! Mas não havia ninguém. Dentro do imóvel estava apenas o equipamento montado pelos criminosos, que disparava mensagens em massa pelo notebook e a antena na janela. O sistema dos criminosos interferia no sinal dos celulares num raio de 2 quilômetros. O computador passava a atuar no lugar das antenas de telefonia da área. Em seguida, o transmissor era capaz de enviar 50 mil mensagens por hora com um link malicioso para enganar e atrair vítimas para golpes financeiros. Um dos policiais que participaram da operação recebeu quase 100 mensagens no momento da entrada no apartamento. Se a gente pensar aqui, essas fraudes, normalmente, são poucas só as pessoas que vão cair. Mas cada pessoa que cai, ela tem um prejuízo de pelo menos 5 a 10 mil reais. O prédio onde os criminosos alugaram o apartamento tem uma localização estratégica. Fica num bairro da região central de São Paulo, bem perto de um trecho da ligação leste-oeste, uma importante via expressa da cidade, por onde passam milhares de veículos todos os dias. O equipamento apreendido, levado para a delegacia, é similar ao que foi encontrado pelos policiais em janeiro deste ano em um apartamento da Zona Oeste de São Paulo. Em julho do ano passado, também foi preso um homem que usava o mesmo esquema, mas o equipamento estava montado em um carro. Tudo indica que se trata de uma mesma quadrilha e eles sempre vêm instalando esses equipamentos em locais de grande fluxo de veículos para conseguir um maior acesso de celulares para o disparo das mensagens. A polícia começou a investigação depois de receber denúncias de quedas repentinas de sinal de celular. E não só dos moradores, mas principalmente dos comerciantes da região, que começaram a ter problemas na hora de fazer pagamentos pela maquininha. O Luciano contou que recentemente teve este problema. Esperei, ela não voltou, tive que desligar ela e ligar de novo, ela voltou. A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, ajudou a polícia na investigação e diz que os equipamentos são contrabandeados e ilegais. Crime de detenção de 1 a 3 anos e multa de até 10 mil reais para quem operar um aparelho desse tipo. Presidente do INSS diz que governo pretende começar a ressarcir vítimas de fraudes ainda este mês. O flagrante do acidente envolvendo um trem no Paraná. Renda média do brasileiro cresce e chega ao maior valor desde 2012. Presidente Lula participa de jantar com Vladimir Putin e outros líderes em Moscou. Estados Unidos anunciam acordo sobre tarifas de importação com o Reino Unido. Cardeal norte-americano Robert Francis Prevost é eleito novo Papa. E no esporte, o técnico Dorival Júnior promete empenho e diz que vai resgatar o bom futebol do Corinthians. E eu vou tentar fazer o meu melhor pelo Corinthians. Oferecimento Bradesco, cartões de crédito com benefícios de estrela de cinema. A Justiça de São Paulo decretou a prisão de um homem suspeito de envolvimento na morte da professora Fernanda Bonin, no final de abril. A polícia acredita estar muito perto de esclarecer o crime que abalou a capital. Um mandado de prisão e outro de busca e apreensão foram expedidos pela Justiça, como parte da investigação que tenta esclarecer o que aconteceu com a professora Fernanda Bonin, de 43 anos, encontrada morta no mês passado. Câmeras registraram o momento em que um homem e uma mulher abandonaram o carro da professora no dia do desaparecimento. Em seguida, os dois fugiram por uma viela. Dentro do veículo, os peritos encontraram uma faca e um celular.
e foi uma impressão digital na porta que ajudou a polícia a identificar o suspeito. A Justiça analisa ainda outros 2 mandados de prisão apresentados pelos policiais. O laudo do Instituto Médico Legal aponta uma única lesão no corpo da professora Fernanda Bonin, na região do pescoço e cervical. São marcas decorrentes do estrangulamento. Os legistas aguardam agora o resultado dos exames toxicológicos. A professora desapareceu no dia 27 de abril, depois de sair de casa para ajudar a ex-companheira e os filhos que estavam com o carro quebrado. O circuito de segurança do prédio mostra a professora no elevador e saindo da garagem na zona oeste de São Paulo. No dia seguinte, o corpo dela foi encontrado a 25 quilômetros de distância. A motivação ainda é um mistério. A polícia também apura o envolvimento de mais pessoas no crime. A devolução do dinheiro descontado ilegalmente de aposentados e pensionistas do INSS deve começar ainda este mês. O governo detalhou hoje as medidas que vai adotar. 9 milhões de aposentados e pensionistas poderão pedir o dinheiro de volta. Vai ser necessário contestar o valor por meio do aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135. O Instituto vai enviar notificações pelo aplicativo para os beneficiários que tiveram descontos em folha feitos por associações. Haverá o ressarcimento de todos que reclamaram e não há comprovação de inscrição ou não há comprovação de pagamento. O INSS pretende cobrar das entidades os valores descontados indevidamente. A Advocacia Geral da União pediu bloqueio de bens de 12 associações e 6 empresas, que atuaram como intermediárias. Solicitou ainda a apreensão dos passaportes dos envolvidos. A nova estimativa é de que o prejuízo causado tenha sido de quase 2 bilhões e 600 milhões de reais. Nós nos defrontamos com um grau de ação criminosa que tirou de quem menos tem aquilo que ele mais precisa, que é ser um instrumento de sustento. A nossa reportagem esteve em 2 associações com endereços em Brasília. Em uma delas, a atendente disse que há apenas uma advogada para responder a processos judiciais. A outra ocupa esta sala, mas já estava fechada no meio da tarde. O governo também anunciou hoje o bloqueio de novos empréstimos consignados, que serão alvo de auditoria. A medida atende a uma determinação do Tribunal de Contas da União. Novos descontos só serão liberados com assinatura eletrônica ou biometria. O chefe de gabinete do Ministério da Previdência foi exonerado hoje do cargo. Guilherme Gastaldello também fazia parte do Departamento de Regimes Próprios da Previdência e já foi presidente do INSS. Guilherme é o 6º servidor público citado nas investigações da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União. O Jornal da Record teve acesso ao relatório da investigação da Polícia Federal sobre os descontos indevidos de aposentados e pensionistas. As 1.940 páginas do relatório mostram de forma detalhada a dimensão do escândalo de corrupção no INSS. A fiscalização analisou 91 bilhões de reais em descontos de empréstimos consignados e mensalidades associativas. Foi identificado que nem todos os valores foram aprovados pelos titulares. Em quase 36% dos casos examinados pelo TCU, a documentação necessária não atendia ao que é exigido pelas normas. Segundo o documento, entre janeiro e setembro de 2023, foram contratados mais de 128 bilhões de reais em novos empréstimos consignados, em mais de 15 milhões de contratos. E que até novembro de 2023, o INSS possuía acordo com 76 instituições. A PF afirma que, a partir da investigação, não é possível dizer se os descontos consignados de empréstimos e mensalidades associativas foram de fato autorizados pelos titulares, o que representa graves indícios de fraudes. A Miriam contratou um empréstimo há 4 anos para construir uma casa, mas
descobriu um outro desconto de R$ 81,57. Quando eu puxei o extrato de dezembro foi quando eu vi esse desconto estranho. E aí eu fui puxando os anteriores. Aí eu vi que desde fevereiro de 2024 que eles vêm fazendo isso. Eu falei, o que é isso? Que associação é essa? Eu não tenho nada, não autorizei nada. O documento da Polícia Federal ainda diz que os descontos associativos indevidos podem gerar responsabilidade do INSS por danos patrimoniais ou extrapatrimoniais causados aos beneficiários. E que a atuação da direção do INSS foge ao escopo, além de afetar e onerar financeiramente, de maneira direta, milhares de brasileiros, em sua maioria vulneráveis. Apesar de já ter a dimensão dos crimes, a Polícia Federal vai avançar na investigação. O trabalho agora procura saber se houve, de fato, prestação de algum serviço pelas empresas envolvidas no escândalo. Também é preciso descobrir se aconteceu a venda casada de serviços, se empresas de fachada eram utilizadas e se houve pagamento de propina a funcionários públicos. Você consegue imaginar um acidente envolvendo um trem, um caminhão, 2 carros e uma moto? Esse acidente em Curitiba deixou um morto e uma pessoa ferida em Pinhais, na região metropolitana. O acidente aconteceu por volta das 6h30 da manhã e foi registrado por câmeras de segurança. Neste vídeo, é possível ver o caminhão passando pelo cruzamento antes da batida. Outros 2 carros foram atingidos. Madson era o motorista desse veículo, que capotou com a força do impacto. Estava caminho do trabalho, né? E quando a gente estava nesse cruzamento aqui, o trem veio, colidiu com o caminhão e, consequentemente, colidiu com nossos veículos aqui. Edenilson de Abreu, de 52 anos, pilotava uma moto que também foi atingida. Ele morreu na hora. Uma pessoa que estava na garupa está internada em estado grave. A batida foi tão forte que o caminhão foi arrastado por cerca de 30 metros. Com o choque, a carreta partiu ao meio, espalhando a carga de farinha de trigo pela ferrovia. O motorista do caminhão e os outros envolvidos no acidente já prestaram depoimento. As câmeras mostram que o sinal estava verde para o caminhão. A polícia investiga se a buzina do trem foi acionada a tempo para alertar sobre a aproximação da locomotiva. São versões contraditórias em relação ao motorista do trem e ao motorista do caminhão. Agora é fazer toda essa análise minuciosa das câmeras de monitoramento do local para saber o que realmente aconteceu. A empresa responsável pela ferrovia disse que o maquinista acionou os freios e os sinais sonoros, mas que não conseguiu evitar a batida. A defesa do motorista do caminhão não foi localizada. Moradores do Rio Grande do Sul estão em alerta severo para temporais. Nesta semana, um ano depois das chuvas que deixaram o estado debaixo d'água. Hoje, cidades do interior gaúcho já registraram transtornos por causa de tempestades. O vendaval atingiu municípios do oeste gaúcho com rajadas de vento acima de 100 km por hora. Em Manoel Viana, a tempestade derrubou estruturas de casas. Olha aí, homem. Sobrou, tá aí. Em Uruguaiana, o dia virou noite e pelo menos 30 casas tiveram os telhados atingidos. Em Ulha Negra, o alerta da Defesa Civil fez a prefeitura cancelar as aulas até amanhã. Em Alegrete, a 500 quilômetros de Porto Alegre, a ventania arrancou a fachada de uma loja. Uma escola e o Instituto Federal Farroupilha ficaram destelhados. Árvores caíram e bloquearam a rodovia RS 377. No sul gaúcho, a chuva provocou alagamentos em Pelotas. Os temporais avançam pelo Rio Grande do Sul e devem atingir a região metropolitana de Porto Alegre com mais intensidade nesta sexta-feira. Mesmo com o risco de alagamentos e ventos fortes, a Defesa Civil descartou que a situação seja semelhante à que o estado enfrentou em maio do ano passado. Ainda assim, a população está apreensiva. Agora há pouco estava vindo para cá, estava me lembrando, né? Um ano isso aqui estava tudo debaixo d'água, né? Precisa ter cautela.
A orientação é evitar sair na rua durante as chuvas. Se puder estar abrigado, né, não expor seus familiares também a risco, daqui a pouco reprogramar sua rotina para buscar um pouquinho mais cedo, sair um pouquinho mais tarde, né, para não estar na rua enquanto essas chuvas estão acontecendo. Previsão do tempo, hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Temos novos alertas para essa sexta-feira? Temos sim, Cris. Boa noite para você, Sérgio. Boa noite. E boa noite para você de casa. A situação no Rio Grande do Sul ainda preocupa. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu alerta para todos os municípios do estado. O risco de tempestades é alto nesta sexta-feira. As cidades de Bagé, Santa Maria e Rio Grande estão no nível máximo de alerta. Só amanhã pode chover o volume esperado para o mês inteiro. Tem risco de novos alagamentos, queda de árvores e deslizamentos. Em Porto Alegre, o sol tenta aparecer entre uma pancada e outra, mas à tarde os temporais podem ganhar força com raios e ventos fortes. Máxima de 25 graus. Em São Paulo, tempo firme e calor de 31 graus. Em Salvador, as instabilidades perdem força e esquenta até os 30 graus. Hoje a chuva também apertou no litoral da Bahia. Agora à noite, nuvens de tempestades cobrem todo o Rio Grande do Sul. Amanhã a frente fria avança bem devagar e provoca chuva pesada a qualquer hora no estado gaúcho. No fim de semana, essa frente fria chega a São Paulo e enfraquece o bloqueio atmosférico, ou seja, o calor dá uma trégua. Sexta-feira quente, com 31 graus em Florianópolis e em Rio Branco, 35 no Rio de Janeiro, 30 em Campo Grande e até 33 em Teresina. Tempo delivery. A Lea é de Aracaju, Sergipe. Bem-vinda, Lea. Até domingo, previsão de pancadas com raios e trovoadas. O sol até aparece, mas o tempo segue mais carregado. As máximas chegam aos 29 graus. A Nilza escreveu pra gente de Guarujá, litoral de São Paulo. Oi, Nilza, boa noite. Amanhã, sol e tempo firme, mas no sábado, a frente fria vira o tempo por aí, trazendo chuva com raios. No domingo, o céu fica nublado. Os termômetros variam entre os 25 e os 29 graus. Quer ver a previsão da sua cidade por aqui? Então poste nas redes sociais com a hashtag você no JR. Cris, Sérgio. Obrigada, Lidi. Ainda hoje, em viagem a Moscou, presidente Lula participa de jantar com Vladimir Putin e outros líderes. E a seguir, o primeiro time brasileiro classificado para o mata-mata da Libertadores. O Palmeiras vence o Cerro Porteño e pelo 9º ano seguido avança para as oitavas de final da Libertadores. Um recorde entre os times brasileiros. Pegar estrada num dia ensolarado, com pista livre e em boas condições parece o melhor cenário para viajar, não é mesmo? Parece, Cris. Mais um levantamento exclusivo feito pelo Jornal da Record mostra que são justamente esses dias os que mais têm registro de acidentes nas estradas federais. Um dia perfeito para se fazer uma viagem tranquila em uma das principais rodovias do Brasil. Estrada boa e visibilidade total para o motorista. Mas essa combinação tem um outro lado. Nos 4 primeiros meses deste ano, quase 60% dos acidentes registrados nas estradas pelo país aconteceram em dias de tempo bom, sem muito trânsito e com pista boa. É o que mostram os dados da Polícia Rodoviária Federal a que o Jornal da Record teve acesso. Uma espécie de raio-x sobre o que costuma estar por trás das ocorrências. Em 12% dos acidentes com morte, o motorista não conseguiu nem reagir ao perigo. Em 10,8%, a reação foi tardia ou insuficiente. E em quase 14%, a velocidade do motorista estava acima do permitido. O céu claro traz para muitos motoristas uma situação de conforto, uma situação em que a pessoa acha que pode acelerar mais e que pode dominar a via com mais destreza. Numa velocidade maior, talvez não dê tempo suficiente para brecar ali para alguém atravessando, para brecar com o sinal fechado, para brecar para evitar alguma colisão.
Os motociclistas somam mais de 1/3 das mortes nas rodovias. Leandro Aparecido Rosa, de 38 anos, morreu em um acidente num trecho de reta, pista seca e bem conservada na BR-116, altura de Itatiaia, no estado do Rio. Leandro estava de moto atrás de um caminhão e não conseguiu parar quando o motorista freou ao errar uma saída. Eu sempre questionei com ele, não quero que você vá para essas viagens longas à noite, que é perigoso. E tudo aconteceu numa tarde ensolarada, um dia muito bom, visivelmente para um motorista, que não tinha nenhum motivo aparente provocado pela natureza que pudesse levar a essa tragédia que mexeu muito com a minha vida. O motorista que provocou o acidente responde por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A perícia constatou que o caminhão estava com o tacógrafo vencido. Esse motorista, ele não tirou só a vida do Leandro, ele tirou muita coisa da minha vida. Desde o dia 12 de agosto, eu nunca mais soube o que é dormir, descansar a minha mente e o meu corpo, por causa de um irresponsável. Um dos nomes mais antigos do crime organizado do Rio de Janeiro voltou para a cadeia. Uma investigação da Polícia Civil revelou que Celso Luiz Rodrigues, o Celcinho da Vila Vintém, teria se aliado a rivais para ampliar sua área de atuação. Descalço e sob forte escolta, Celcinho da Vila Vintém chegou à cidade da polícia. Considerado um dos fundadores da facção Amigos dos Amigos, a ADA, ele estava em liberdade desde 2022, depois de cumprir uma pena de 20 anos. Celcinho foi preso dentro de casa, na comunidade da Vila Vintém, na Zona Oeste. Ele não resistiu, mas na chegada, os policiais foram recebidos a tiros por traficantes da região. Segundo a polícia, Celcinho da Vila Vintém ainda mantinha influência no comando da facção. E para aumentar a atuação na zona oeste da cidade, ele teria fechado um acordo com traficantes do Comando Vermelho e até com milicianos. A aliança permitia que ele vendesse drogas e explorasse serviços ilegais em áreas controladas pelos antigos inimigos. Em troca, abriria caminho para novos aliados em comunidades dominadas pela ADA. A investigação começou a partir dessa constatação que, de fato, a facção Amigos dos Amigos estaria traficando nessas comunidades que até então estavam sob domínio da milícia e comunidades que faziam fronteira aberta com o Comando Vermelho. Celcinho foi transferido para uma casa de custódia e deve passar por audiência amanhã. Durante a transferência, ele negou o envolvimento com o tráfico. Não tenho aliança com ninguém, eu não vivo mais de nada de tráfico, não tenho envolvimento nenhum com nada. Um suspeito de envolvimento no ataque a uma viatura da PM ontem em São Paulo foi morto hoje durante uma operação policial. Uma denúncia anônima levou os policiais até um condomínio na zona leste da capital paulista. Segundo a polícia, o suspeito reagiu e houve troca de tiros, atingindo ele, que morreu a caminho do hospital. As investigações mostram que Edmilson Barreto de Oliveira, de 36 anos, era um dos atiradores no ataque contra os policiais ontem. É o indivíduo que efetuou os disparos contra a viatura da Polícia Militar. Todo o esforço da rota foi direcionado para a identificação, localização e prisão desse indivíduo. Edmilson chegou a enviar um vídeo para a namorada. Ele estava escondido em uma região de mata, dentro da comunidade onde o carro do crime foi abandonado. Câmeras de segurança registraram o momento do ataque na zona leste de São Paulo. O cabo que estava ao volante foi baleado na cabeça e está internado, mas sem risco de vida. O major no banco do passageiro não se feriu. A polícia acredita que pelo menos 3 pessoas participaram do ataque contra os policiais militares. A investigação agora é para identificar e prender os outros 2 criminosos. Os policiais também querem identificar o que teria motivado o crime. A principal hipótese é a de tentativa de execução. Edmilson Barreto de Oliveira já foi preso e condenado várias vezes por assassinato, porte ilegal de arma e roubo. Nós também identificamos que há indícios do envolvimento dele, tanto num crime ocorrido na noite anterior ao fato, e também tivemos informações do possível envolvimento dele na morte de um policial em 2015.
A renda média do brasileiro aumentou no ano passado e, com isso, a desigualdade no país recuou ao menor nível desde 2012. O resultado foi divulgado hoje pelo IBGE. Faz menos de um ano que o Francesco começou a trabalhar nessa editora como assistente de marketing. O esforço logo rendeu uma promoção para analista. É sempre uma alegria ter o salário um pouco maior, no caso aqui nem só um pouco, mas o salário maior. É legal, porque mostra que você está sendo valorizado. O crescimento do Francesco aconteceu num momento em que a economia aquecida gerou oportunidades para muitos profissionais, com ganhos salariais e criação de mais empregos. Essa melhora do mercado de trabalho foi o principal motivo para o aumento da renda média dos brasileiros no ano passado. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2024, o valor chegou a R$ 3.057, crescimento de quase 3% em relação ao ano anterior. Um recorde, desde que a pesquisa começou a ser feita em 2012. Resultado também dos benefícios sociais. O número de brasileiros nos programas sociais aumentou de 18.600.000 para mais de 20 milhões. Com o avanço da renda, a desigualdade caiu ao menor nível já apontado pelo estudo. Ainda assim, os 10% mais ricos têm renda 13,4 vezes maior que a dos 40% mais pobres. É um dado positivo, né, que a renda cresceu e de uma forma menos concentrada, né, assim, as classes de menor renda tiveram um ganho maior nesse último ano. Este economista diz que manter o crescimento da renda é um desafio. Nós temos um cenário de inflação elevada que pode comprometer o ganho de renda real e temos um cenário de orçamento muito apertado que traz desafios para o governo em termos de margem para novos e ampliação de benefícios sociais. Para o Francesco, a melhora do salário é um caminho para um futuro melhor. Com a promoção já é uma ajuda enorme. Investindo em educação, para mim, eu consigo entregar mais, eu consigo fazer mais. E também eu me desenvolvo não só como profissional, mas como pessoa. Mas esse avanço na renda que a PNAD mostrou contrasta com a situação da população urbana aqui no Brasil. Isso mesmo, Sérgio. 57 milhões de brasileiros vivem em cidades com desenvolvimento baixo ou crítico. Saúde, educação e renda. São esses indicativos que definem a qualidade de vida da população. Um levantamento mais recente, com base nos dados coletados em 2023, revelou que quase 43% das cidades brasileiras estão com baixo desenvolvimento socioeconômico. A realidade é ainda pior para 4,5% da população. 249 municípios estão em situação crítica. Se eles mantiverem esse padrão de desenvolvimento, eles vão levar em média 23 anos até atingir o padrão de desenvolvimento dos municípios que estão mais bem desenvolvidos. No estado do Rio de Janeiro, 5 dos 10 municípios com os menores indicadores são da Baixada Fluminense. Belfor Roxo, onde eu estou, ocupa o último lugar nesse ranking. Por aqui, os níveis de renda e saúde despencaram na última década, o que colocou a cidade entre as 500 piores do Brasil. Está ruim em tudo. A educação é ruim, a área da saúde é péssima. A gente é tratado como lixo na área da saúde, pagamento atrasado dos professores. A minha escola não tem nada. Emprego aqui, então, pior ainda. A Prefeitura de Belfor Roxo afirmou que a atual administração assumiu em janeiro deste ano e encontrou o município com R$1 bilhão em dívidas e com os serviços públicos precários. E que o novo governo tem se empenhado em investir na saúde, na educação e atrair empresas para a cidade. Nos estados de São Paulo e Paraná, os municípios se destacam. Águas de São Pedro, no interior paulista, está no topo do ranking, seguido por São Caetano do Sul, na região metropolitana, e Curitiba, na capital paranaense. Lugares onde os indicadores foram bem avaliados na pesquisa. Isso serve tanto para os gestores públicos, para os prefeitos entenderem como é que está o efeito de suas políticas públicas, para eles também entenderem como que eles alocam o seu orçamento, como eles vão atacar os problemas que existem nas suas cidades. Você viu aqui no JR que o Banco Central elevou a taxa de juros. O patamar de 14,75% é o maior em quase 20 anos. Vamos conversar com a Patrícia Lades.
Oi, Paty, boa noite. Logo, logo vai bater no bolso do cidadão. O impacto vem. Vem, Cris, ele não é imediato, mas a gente já tem que se preparar. Boa noite para você, boa noite, Sérgio, boa noite para você de casa. O aperto no orçamento deve ser mais acentuado na segunda metade deste ano. Quem pretende fazer empréstimo ou financiamento de carro, de imóvel, vai sentir um impacto direto no bolso. Juros mais altos significam prestações mais caras, além de maior dificuldade de aprovação de crédito. Para se ter uma ideia, no caso do cheque especial, quando a Selic sobe 1 ponto percentual, os juros do limite da conta podem variar até 4 vezes mais ao longo de um ano. Bom, Patrícia, os empréstimos para as empresas também ficam mais caros e, com isso, vem demissões? Vem sim, Sérgio, e por 2 motivos. Os financiamentos e as operações de capital de giro para a pessoa jurídica também ficam mais caros. Além disso, os juros mais altos levam o consumidor a comprar menos. E aí, com dívidas mais caras e lucros menores, as empresas precisam equilibrar o caixa e acabam recorrendo às demissões. Para quem vive de renda, a notícia é boa, né? Ou seja, para quem pretende investir, o cenário até que não é ruim. Nesse caso, sim, Cris. Olha só, os investimentos em renda fixa trazem rendimentos mais atrativos com a Selic alta. Algumas opções são o Tesouro Selic, os CDBs, as LCIs e LCAs e também os fundos de renda fixa, que são ideais para se fazer uma reserva de emergência. Lembrando que investir bem, mesmo que sejam pequenas quantias, pode significar no longo prazo um bom dinheiro, mais segurança para o futuro. Cris, Sérgio. Obrigada, Paty. O Supremo Tribunal Federal anunciou um acordo para ampliar o uso de câmeras corporais por policiais militares em São Paulo. Vão ser 15 mil equipamentos, um aumento de 25%. As câmeras serão religadas remotamente caso sejam desligadas. O ministro do STF, Flávio Dino, determinou a soltura do empresário turco naturalizado brasileiro, Mustafa Göktepe. Ele mora no Brasil há 2 décadas e se opõe ao presidente Tayyip Erdogan. O governo turco pede a extradição do empresário. Em Roraima, uma operação da Polícia Federal desmontou um esquema de transporte ilegal de combustível usado para o garimpo em terras indígenas Yanomami. Mais de 16 milhões de reais em bens foram bloqueados. Um cardeal norte-americano foi eleito o novo Papa. Robert Francis Prevost tem 69 anos e vai ser chamado de Leão XIV. Prevost já foi acusado de acobertar casos de abuso sexual na Igreja Católica. A fumaça branca vista do telhado da Capela Sistina anunciava que um novo Papa havia sido escolhido. Pouco mais de 1 hora depois, Robert Francis Prevost, de 69 anos, apareceu na sacada da Basílica e acenou para as pessoas que estavam na principal praça do Vaticano. Nascido em Chicago, ele é o primeiro Papa norte-americano. Prevost escolheu ser chamado de Leão XIV. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, parabenizou Prevost e disse que ficou um pouco surpreso, mas que é uma honra ele ser americano. No meio do discurso, o novo Papa mandou uma saudação em espanhol ao Peru, onde atuou por anos. A minha querida diócese de Chiclayo, no Peru. Em 2015, foi naturalizado peruano. Dina Boluarte, presidente do Peru, também parabenizou o novo Papa. O Papa é peruano. O presidente Lula também cumprimentou o cardeal norte-americano Robert Prevost. O conclave reuniu 133 cardeais no Vaticano. A escolha do novo Papa foi feita em 2 dias, o mesmo tempo que levaram as votações para a escolha de Francisco e de Bento XVI. Os cardeais elegeram Robert Francis Prevost, mesmo pesando sobre ele acusações de acobertamento de abusos sexuais. Durante o período em que Prevost esteve no Peru, mulheres o procuraram para denunciar 2 padres por abuso quando elas ainda eram crianças.
mas Prevost não abriu uma investigação. A igreja peruana nega. Ele também foi criticado por acolher em Chicago um padre acusado de abusar de menores. O local ficava próximo a uma escola. O americano vai suceder o Papa Francisco, que morreu aos 88 anos por acidente vascular cerebral e insuficiência cardíaca em 21 de abril. Ele ficou no cargo por 12 anos. Os Estados Unidos anunciaram um acordo comercial com o Reino Unido. Essa foi a primeira negociação concluída desde o início da guerra tarifária. No Salão Oval da Casa Branca, Donald Trump chamou a negociação de um ótimo negócio. A tarifa recíproca de 10% sobre importados do Reino Unido foi mantida, enquanto os britânicos reduziram as taxas sobre os produtos americanos de 5,1% para 1,8%. Os dois países concordaram com isenções tarifárias para produtos como a carne bovina importada dos ingleses e o etanol produzido nos Estados Unidos. No setor automotivo, os ingleses poderão exportar para os Estados Unidos até 100 mil carros por ano com uma tarifa de 10%. Mas as vendas que excederem esse limite vão ser taxadas em 25%. Os países ainda concordaram que as transações envolvendo aço, alumínio e medicamentos não serão tarifadas. O premier inglês Keir Starmer afirmou que o acordo vai garantir a manutenção de milhares de empregos nas montadoras de automóveis e vai salvar a indústria siderúrgica, que estava à beira de um colapso. O acordo com o Reino Unido foi o primeiro confirmado pela Casa Branca desde o anúncio do plano tarifário de Donald Trump em março. A reação positiva nas bolsas americanas foi imediata. O mercado financeiro também reagiu bem à primeira reunião comercial entre os Estados Unidos e a China, marcada para este sábado na Suíça. O índice Dow Jones subiu 0,62%, o S&P 500 0,58% e a Nasdaq das empresas de tecnologia 1,07%. Trump revelou ainda que outros acordos vão ser concluídos em breve e que muitas reuniões foram agendadas. Em relação à China, Trump garantiu: não dá para subir mais, está em 145%, então sabemos que vai cair, disse o presidente. Esse anúncio do acordo entre Estados Unidos e Reino Unido também repercutiu por aqui no mercado financeiro. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo subiu 2,12% aos 136 mil pontos. Já o dólar caiu 1,47%, cotado a R$ 5,66. A Ucrânia acusou a Rússia de bombardear o país nas primeiras horas do cessar-fogo anunciado pelo presidente russo. Em Moscou, Vladimir Putin se reuniu hoje com o líder chinês Xi Jinping e ofereceu um jantar para autoridades internacionais que estão no país, como o presidente Lula. A recepção foi no Kremlin, sede do governo russo. O presidente Lula, que chegou ontem ao país, estava entre os convidados. Amanhã, mais de 20 líderes estrangeiros devem assistir ao desfile militar na Praça Vermelha em comemoração aos 80 anos da vitória dos aliados sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Na véspera da celebração, Vladimir Putin recebeu o presidente chinês Xi Jinping. Depois da reunião, eles reafirmaram a parceria entre os dois países e disseram que vão combater o unilateralismo, defendendo uma tomada de decisões múltiplas entre as nações. Também criticaram o uso da intimidação nas relações internacionais. Vladimir Putin quer apresentar ao mundo nesta sexta-feira um evento grandioso. Soldados da China e de outros países também vão participar dos desfiles militares. O presidente quer reforçar o patriotismo do povo russo e demonstrar, ao lado de líderes mundiais, que não está isolado. Apesar da trégua anunciada pela Rússia, a Ucrânia acusou o país de bombardear Sumy, no norte do país. Ninguém se feriu. O presidente Volodymyr Zelensky disse que quer uma trégua de pelo menos 30 dias. Hoje ele prestou homenagem aos mortos na Segunda Guerra.
Líderes de outros países europeus também lembraram os 80 anos da derrota do nazismo. Em discurso no parlamento alemão, o presidente Frank Steinmeier criticou a guerra iniciada pela Rússia e disse que apoia a Ucrânia. Como você acaba de ver, há exatos 80 anos terminava a Segunda Guerra Mundial. O dia 8 de maio se tornou um marco na história e ficou conhecido como o Dia da Vitória. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, eventos das Forças Armadas celebraram a data. Terminou a guerra, terminou a guerra, terminou a guerra. Um dia que o primeiro-tenente da reserva, José Osório de Oliveira Filho, não consegue esquecer. O veterano da Segunda Guerra Mundial foi um dos 7.000 militares da Marinha que embarcaram em missões de escolta de navios no Oceano Atlântico. É um orgulho, né? A qualquer momento a coisa muda e a gente tem que enfrentar. Prestes a completar 102 anos, seu José ainda mantém uma rotina de disciplina militar. Faz musculação, caminhada e, como um bom marinheiro, não abre mão de um mergulho no mar. Hoje, o ex-combatente foi um dos homenageados em um evento do Ministério da Defesa. Não se constrói uma nação com uma geração só. Tem que ser exemplos, trabalho, abnegação, resiliência. Ao todo, mais de 25.000 militares brasileiros combateram na Segunda Guerra Mundial. Hoje, os heróis do mar também receberam uma homenagem especial em cerimônia organizada pela Marinha. O Dia da Vitória marca a rendição incondicional da Alemanha nazista no contexto da Segunda Guerra Mundial. Em São Paulo, as Forças Armadas também celebraram a data. Os militares se reuniram na Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira, na zona norte da capital paulista. O ato foi coordenado pelo Comando Militar do Sudeste. A solenidade destacou que o Brasil foi o único país latino-americano a enviar tropas para o combate durante a Segunda Guerra Mundial. Missão cumprida. Missão cumprida. O carro do goleiro Rossi, do Flamengo, foi atingido por 4 tiros durante uma tentativa de assalto em uma das principais avenidas do Rio de Janeiro. A ação aconteceu no final da madrugada na linha amarela. Criminosos armados fizeram um arrastão e abordaram os carros dos jogadores do Flamengo. O grupo de atletas havia saído do aeroporto do Galeão depois de retornar da Argentina, onde a equipe jogou pela Libertadores da América. O carro do goleiro Rossi foi atingido por 4 tiros. Um tiro atingiu o vidro do carro e o outro a porta do motorista. Como o veículo é blindado, ele não se feriu. Pelas redes sociais, Rossi disse que foi vítima da falta de segurança que assola o estado do Rio de Janeiro. E que, apesar do susto, ele e os familiares estão bem e se recuperam do ocorrido. O Flamengo, em nota, afirmou que está em contato com as autoridades de segurança, colaborando com as investigações e que vai rediscutir o protocolo de desembarque dos jogadores durante a madrugada para garantir mais proteção aos profissionais. Paloma Totti entrevistou com exclusividade o técnico do Corinthians, Dorival Júnior. Ele falou sobre o desafio de comandar o atual campeão paulista e a demissão da seleção brasileira. Eu vi que você ia tirar um ano sabático, que ia descansar, e aí você resolve assumir esse baita desafio num baita time. O que mudou? Talvez faltasse no meu currículo uma passagem pelo Corinthians. Meu pai sempre foi corintiano, aliás, a família dele, e eu vou tentar fazer o meu melhor pelo Corinthians, entregar o máximo possível. Mas faltam reforços. Eu nunca cheguei num clube, olha, eu quero isso, aquilo, jamais. Num processo geral, é natural que daqui a pouco um elemento ou outro nós tenhamos, né, que buscar, mas o principal é tentar um resgate desse momento, desses atletas que aqui estão e que não chegaram por um acaso a uma equipe como o Corinthians. O que acontece com o Corinthians em competições internacionais? Eu não sei especificamente aquilo que deva ter acontecido, né, nas rodadas anteriores. Mas assim, o campeonato é desgastante. Não é fácil a recuperação de uma rodada a outra. Ainda mais agora, dentro desse mês, nós teremos aí a cada 2 dias e meio a equipe em campo. É impossível mantermos o mesmo ritmo.
Dorival, o que você fala da sua passagem pela seleção brasileira, que foi importantíssima, uma dura derrota para a Argentina? Esse último jogo foi um jogo que nos surpreendeu em todos os aspectos. Nós parecemos anestesiados em campo, eu reconheço isso e eu não tenho dúvidas que a seleção fará uma grande Copa do Mundo. A entrevista completa com Dorival Júnior, técnico do Corinthians, você vai ver no Sport Record, que começa logo depois do Domingo Espetacular. Cris, Sérgio. Valeu, Bruno. O Jornal da Record termina aqui e à 00:30 tem mais JR. Você pode conferir a edição de hoje no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E você já sabe, a programação da Record está disponível ao vivo e de graça no Play Plus. Fique agora com a novela Força de Mulher e logo depois de Reis tem a primeira eliminação da temporada no reality Power Couple e é ao vivo. Não perca. Ótima noite para você. Boa noite e até amanhã. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.